chorando em uma das suas mensagens antes de morrer, dizendo que chegou lá para pregar um congresso na Alemanha de pastores e líderes. Quando ele foi pregar, o pastor que comandava o congresso, ele disse assim: pastor David Wilkerson, não prega contra a pornografia, contra o pecado e contra a impureza não, porque essa pastorada aí está toda envolvida com pornografia na internet e com um monte de mulheres e prostitutas. Não pregue contra este pecado aqui, por favor. Ele conta isso para nós, líderes, pastores lá na Alemanha. Eu estava precisando fazer uma reforma, eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento. Aí eu estava precisando de alguma coisa que só tem lá em Governador Valadares as empresas que fazem, não vou citar o nome de que eu preciso lá, né? Aí eu cheguei para o pastor da minha igreja, o pastor já fez uma reforma no apartamento dele, e ele sabe essa empresa. Eu falei assim: pastor, me fala uma empresa boa lá em Governador Valadares que eu possa fazer, fazer um negócio, um serviço para o meu apartamento. Ele disse: ih, rapaz, você vai ter problema. Lá tem 5 empresas que fazem esse tipo de serviço, mas todas elas são desonestas demais da conta. Aí eu falei: pastor, mas não tem um crente lá que é dono de uma empresa dessa? Não tem um crente lá que faz esse tipo de serviço, não? Ele falou: sim, tem. A empresa dele é a maior e a mais desonesta. Ele é presbítero. Vem cá. Eu estava conversando com um líder da igreja pentecostal de jovens, como o Felipe aqui é líder de jovens. E aí ele, lá na minha cidade, e a igreja dele é a maior da cidade, maior número de jovens, maior número de adolescentes. E ele chegou perto de mim e falou assim: presbítero, eu estou assustado. O que foi, irmão? Ele falou assim: rapaz, os nossos jovens estão todos empaturrados na pornografia na internet. O que eu vou fazer, presbítero? Eu fui descobrindo, então, tudo ensaio pornográfico nas camadas da noite. Eu falei assim: mas não, pastor, isso não é exclusivo de jovem adolescente, não. Pastor, presbítero, levita, tá, isso não é coisa também feia. Presta atenção aqui, querido. Vai lá ler Isaías capítulo 1. Tem um tipo de culto que Deus não aceita, não, filho. Deus não aceita o culto quando ele é associado com uma vida cheia de pecado. Aí ele diz lá em Isaías capítulo 1: vocês multiplicam a oração de vocês, eu não ouço, porque o coração está entulhado de pecado, está entulhado de lixo. Aí não adianta ensinar, não adianta usar máscara, não adianta justificar o pecado. Nós temos uma geração hoje que gosta de justificar o pecado. Não é verdade? Não tem nada a ver. Tem uma frase que eu detesto, é essa: tudo tem a ver. E às vezes nós queremos arrumar até a argumentação bíblica para justificar o nosso pecado. Gente, presta atenção no negócio aqui. Nós estamos gostando de tudo que Deus detesta. Tudo que Deus odeia, nós gostamos. Não adianta ter aparência de santo, não adianta esboçar santidade para fora, mas ter uma vida torta diante de Deus. Conta-se que numa cidade o sujeito estava procurando emprego, cidade muito pequena no interior, e ele não conseguia bater a porta de um, não tinha emprego, bater a porta de outro, não tinha uma crise. E ele viu que a dispensa dele cada dia mais vazia. Ele falou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer para tratar dos meus filhos? Aí chegou um circo naquela cidade. E aí o circo colocou placa dentro da cidade, estava precisando de funcionário. Aí esse camarada correu lá. Aí chegou lá o dono do circo, se apresentou e tal, falou que precisava muito trabalhar. O dono do circo falou assim: ó, eu tenho aí uma capa de gorila. Você vai ter que encenar como se você fosse um gorila verdadeiro. Eu vou falar para todo mundo no circo, quando eu for fazer as apresentações em todas as cidades, eu falo que o gorila é verdadeiro. Então você vai ter que fazer gesto de gorila, você vai ter que aprender a fazer tudo como um gorila, e você vai ter a sua parte, a sua apresentação, e você vai ser o gorila do circo.
Beleza, diz que o cara vestiu aquela roupa e foi se adaptando com aquele negócio, daí a pouco ele parecia um gorila mesmo, e as pessoas ficavam assim assustadas, achando que ele era um gorila de verdade, e ele batia malambrado, e as pessoas assustavam, e a apresentação dele se tornou a melhor apresentação do circo. Então foi por último, aí ele fazia a última apresentação, era dele. E aí eles colocaram um tablado de um lado, um tablado de um outro e uma corda. Ele ficava naquele negócio com cipó, passava de um tablado para outro, ia para lá, apresentação, e fazia aquela encenação toda, e todo mundo ficava com medo daquele gorila do circo. Ele ficou famoso, e um dia ele estava atravessando naquela corda, e no meio assim, ele escapuliu, caiu em cima do leão. Aí ele começou a gritar: eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o leão levantou e falou assim: cala a boca, rapaz, senão nós dois vamos perder o emprego. Vem cá, olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Você lá de trás, você aqui da frente, olha aqui para mim. Você é gorilão. Você é gorila de circo. Jeremias 16, olha para você ver. Jeremias 16, 17. Olha que texto lindo. Jeremias 16, 17. Vamos ler juntos? Amém? Então vamos lá. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Você estava vendo isso aí, filho? Você prestou atenção na seriedade desse negócio aqui? Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Olha aqui para mim, querido, mais uma vez. Antes do batismo com fogo, antes deste revestimento de poder, nós precisamos de um batismo de santidade. Nós precisamos largar essa porcaria de pecado lá. Deus detesta o pecado. Ele abomina o pecado. Deus tem nojo, Deus tem ódio do pecado. Há uma música do Thales que eu acho linda demais, linda demais. E ele diz assim: todo dia o pecado vem, me chama. Me chama. Mas ele bate na porta mesmo. E até na vida de um homem de 45 anos, o pecado chama todo dia. Todo dia o pecado me chama para dar uma voltinha. Meu Deus, que vontade de dar aquela olhadinha que eu não posso dar. Que vontade de meter o pau no pé da barraca, chutar o balde de leite. Todos os dias o pecado vem, me chama. Não é diferente com você que tem 18, 17, 15 anos, não. 45 anos também o pecado bate na porta, todo dia me chama. Aí é lindo demais essa canção, na verdade. Todos os dias as propostas vêm.
Por fora dela, viola. Por dentro, pão borulento. Todos os dias eu descobri, eu tenho pecado para tratar na minha vida. Meu Deus, como pode? Todos os dias. Todos os dias. Preste atenção, Atos 2,4. Vamos falar comigo, Atos 2,4. Que lindo. Atos 2,4. Vamos ler comigo só a primeira frase deste versículo de novo. Atos 2,4. Vamos ler juntos a primeira frase de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não só a primeira frase, de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2,4. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Preste atenção a uma coisa que eu quero te dizer aqui. Olha aqui para mim. Preste atenção. Todos, não exclui ninguém. Se você for lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Aí lá ele fala assim, ó, vou derramar sobre os jovens, vou derramar sobre os adolescentes, vou derramar sobre os velhos, vou derramar sobre os servos e sobre as servas. Você sabe o que Deus estava querendo dizer ali? A universalidade. O Espírito Santo é para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. O Espírito Santo está disponível não para uma classe elitista, mas o Espírito Santo é para ser derramado sobre todo. Vem cá, é para você mesmo, filho. É para você mesmo, é o Zé que